Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, parte 2, a partir do versículo 29, vamos ler a palavra de Deus. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou sua massa de pão antes que levedasse, suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que no final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Amém. A segunda parte aqui de Êxodo, capítulo 12, nos fala sobre o juízo sobre o Egito e a consagração do povo de Israel. Duas realidades que a gente percebe aqui. Depois de Deus trazer tantos avisos para o Egito e também tantas manifestações de juízos parciais, nesse momento do capítulo 12, Deus traz um juízo que toca todas as famílias, um juízo irreversível, um juízo pleno sobre o Egito. Os outros que nós vimos, outros sinais, pragas ou golpes, como a palavra do hebraico pode ser traduzida, o rio foi atingido, mas depois o rio voltou ao normal. As rãs se multiplicaram, mas depois elas voltaram para o lugar delas.
Mas agora, não, Deus traz agora um juízo terrível. Todas as famílias perderam seus primogênitos, inclusive os animais. Um juízo irreversível. Não tinha como mais essas vidas retornarem. Não tinha distinção social, desde Faraó até os prisioneiros, toda casa tinha choro, toda casa tinha dor. E esse juízo, de maneira tão forte, tão terrível, foi o que fez com que Faraó e os egípcios cedessem ao comando de Deus, a palavra que Deus estava trazendo para liberarem o seu povo. Infelizmente, algumas pessoas só caem em si quando a situação se torna irreversível. Infelizmente, algumas pessoas não se sujeitam ao Senhor com os avisos, com a palavra de Deus sendo pregada, e acaba só quando vem uma forma de juízo, de dor tão profunda, que elas acordam e percebem que elas perderam tanto tempo. Texto de Êxodo 12, apesar de parecer tão duro, e realmente o é, mas é Deus mostrando para nós que o pecado sempre nos leva a consequências terríveis, muitas delas irreversíveis. O pecado é destruidor. O pecado não só nos afasta da presença de Deus, mas traz sobre nós todo nível de dor. E é muito importante, irmãos, nós lendo Êxodo capítulo 12, esse juízo sobre as famílias, a morte dos primogênitos, lembrar que isso é um sinal e é uma lembrança para nós de como será o inferno. Atualmente, a maioria dos pastores não gosta muito de falar sobre o inferno, porque nós vivemos hoje um tempo onde o homem tem sido cada vez mais adorado como o centro das mensagens, inclusive nos púlpitos. Mas a Bíblia, ela nos adverte o tempo todo acerca de andarmos com Deus, de obedecermos a Deus e de buscarmos a Deus por amor a Ele. Nós não devemos buscar a Deus por causa do medo do inferno, mas o Senhor Jesus e toda a Bíblia nos mostra que aqueles que permanecem no caminho do erro, aqueles que fazem a sua própria vontade e não a de Deus, aqueles que se rebelam contra Deus e contra a sua palavra, a Bíblia diz que o que resta para eles é o lago de fogo, níveis de juízos eternos. E nós devemos nos atentar para isso, não para ter medo de Deus, mas nós devemos lembrar do inferno para sempre nos lembrar de duas coisas: da gravidade dos nossos pecados e da graça de Deus de ter enviado Jesus para que a gente não pereça. A Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não planejou o inferno para lançar os homens lá. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas o homem que rejeita a graça de Deus, que não acolhe o sangue de Jesus, está rejeitando o Filho de Deus. Amado, é mais ou menos o que o Faraó fez. A gente olha para o juízo do capítulo 12 de Êxodo e podemos achar muito duro, mas se a gente olhar para Êxodo capítulo 1 e 2, Faraó estava mandando matar todos os meninos, sabe? Amado, Deus, Ele é paciente, Deus é longânimo, Deus é bom, mas nós não podemos brincar com a paciência de Deus. E aí, olhando para Êxodo 12, nós percebemos o juízo de Deus sobre todas as famílias, nos lembrando, amado, que a ira de Deus, ela é real. O inferno, ele é real. O Senhor Jesus nos conta uma parábola sobre um rico e Lázaro, que era, nessa parábola, um mendigo. E o Senhor Jesus disse que os dois morreram. E a maneira que Jesus conta, alguns até creem que não é simplesmente uma parábola, mas foi algo real que ocorreu. Jesus fala que morreu o rico e foi sepultado, nem fala o nome dele, e foi sepultado, mas o Senhor Jesus
diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Que diferença! Às vezes nós não cremos porque não vemos, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. E Jesus diz que Lázaro, que era mendigo nessa terra, aparentemente um derrotado, um amaldiçoado na visão de muitas pessoas que acham que a bênção tem a ver com recursos financeiros, mas Lázaro era muito abençoado. A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para a presença de Deus, o seio de Abraão, enquanto que o rico, ele estava em tormentos, e lá em tormentos, já debaixo do juízo de Deus, ele disse: por favor, pai Abraão, envie Lázaro para falar para a minha família, para que eles não venham para cá. Que coisa, além do sofrimento, ele tinha o remorso de ter dado tudo para sua família, mas não ter ensinado a família a conhecer o Senhor, a amar o Senhor, a andar na presença de Deus, e sabendo, amado, que a nossa vida nessa terra ela é limitada, a nossa verdadeira vida é eterna, e Deus aqui está mostrando para Faraó e para o Egito, tudo que vocês têm, tudo que vocês celebram, tudo que vocês confiam, não é nada diante da minha presença. O Senhor é Deus, e Ele estava trazendo juízo sobre todos os deuses do Egito, como nós já vimos. E aqui, amado, nós também temos a segunda realidade. Primeiro fala aí do juízo sobre o Egito, mas ao mesmo tempo nos fala da consagração do povo de Israel. Olha a partir do versículo 43, Êxodo 12, 43. O Senhor disse a Moisés: esta é a ordenança da Páscoa. Deus está falando para eles: celebrem a Páscoa. Na Bíblia tem 10 celebrações da Páscoa, mas essa é a original, essa é a inicial. E nessa Páscoa teve coisas que nenhuma outra teve. O sangue nas portas, de maneira muito específica, que Deus mandou eles passarem. E a questão deles saírem com sandália nos pés, cajado na mão, porque eles precisavam comer e já se mover debaixo da palavra que Deus deu. Amado, Deus nos dá palavras para a gente andar nelas. Mas olha, perceba que Deus aqui está falando de consagração dessa Páscoa. Por isso o versículo 44 diz: todo escravo comprado por dinheiro depois de ser circuncidado poderá comer da Páscoa. O estrangeiro, o assalariado não comerão dela. O que Deus está dizendo aqui? O meu povo vai ser separado para mim, o meu povo vai ser consagrado para mim. Irmãos, Êxodo não é apenas a história de um povo que Deus estava tirando de uma terra e dando uma terra para eles. Êxodo é a história de um povo que Deus estava chamando para andar na presença dele, para ter uma aliança com ele, para que na verdade o adorasse e para que levasse o nome dele para todas as nações. Esse é o propósito de Deus. Às vezes nós estamos orando, buscando a Deus, porque Ele tem promessas para nós. Isso é maravilhoso, a gente crê que Deus é Deus de promessas, mas nós precisamos entender que o chamado de Deus para a nossa vida é para ter uma aliança com Ele, ser consagrado para Ele, e levar o nome dEle para todas as nações. Esse foi o chamado de Deus para Israel. E é interessante o processo de Deus na vida desse povo, que eu coloco aqui pelo menos 3 aspectos para a gente pensar e concluir a palavra dessa manhã. Primeiro, Deus toma um povo que é escravo e torna este povo filhos e um grande exército. Olha que mudança maravilhosa. O povo hebreu, nesse contexto, eles eram escravos no Egito, e Deus agora diz assim: não, vocês não são mais escravos, vocês agora são meus filhos. Que coisa maravilhosa. Olha aí no texto, fala isso, quando a Bíblia diz no versículo 51, várias vezes vai aparecer o termo, mas aqui no 51, naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Você pega um povo que está sofrendo, que está sendo oprimido, que está sendo maltratado, eles estavam sendo escravizados de várias maneiras, e Deus diz: a partir de agora vocês não são mais escravos, vocês são meus filhos, vocês pertencem a mim, vocês são meu exército,
vocês vão lutar, vocês vão guerrear, vocês vão vencer gigantes, vocês vão vencer batalhas. Amado, não importa se nós estávamos sendo escravos do pecado, escravos às vezes das sobrecargas deste mundo. Quando nós ouvimos a voz de Deus e decidimos andar com Ele, Ele vai nos restaurar na posição de filhos. Ele vai nos dar intimidade com Ele, e Ele vai nos tornar parte do seu exército. Ele vai renovar a nossa autoridade, a nossa posição espiritual, para a gente guerrear as guerras do Senhor, para a gente conquistar as heranças do Senhor. É uma mudança. Deus não apenas quer nos tirar do Egito, Deus quer libertar a nossa mentalidade de escravos. Há pessoas que estão na casa do Senhor, e basta você ler Gálatas, que você vai entender isso melhor, que estão na casa do Senhor, que até começam a crer em Jesus, mas a mentalidade ainda é de escravo, de alguém que de alguma forma é vítima deste mundo, que Satanás de alguma forma vai continuar te oprimindo. Não, amado, a palavra de Deus é a seguinte: Deus nos liberta da mentalidade de escravos e nos torna filhos, que se relacionam, que conhecem o Pai, que tem acesso à presença dele. Agora o Pai chama: vocês são meus filhos e meu exército, vocês vão vencer, porque a presença de Deus está com eles. E o segundo aspecto aqui, amado, Deus não apenas os chama de filhos, mas Deus os separa, os santifica. Versículo 43, Êxodo 13, 43, o Senhor disse a Moisés: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Quem não tivesse aliança com Deus não poderia comer da Páscoa. Nos lembra muito a ceia do Senhor. Por isso a ceia do Senhor é tomada por aqueles que já foram batizados, no sentido de que ele já tem uma aliança pública. Um estrangeiro, alguém que não era do povo de Deus, se quisesse comer a Páscoa, teria que ser circuncidado os homens, que era o sinal da aliança que Deus deu a Abraão e aos seus descendentes até os dias de hoje. Deus então chama o seu povo, irmãos, para serem separados da contaminação deste mundo. O Egito simboliza muito a vida mundana, e agora Deus fala: vocês vão comer a Páscoa sem fermento nenhum durante 7 dias. Fermento simboliza mesmo a nossa velha natureza, o pecado, que Deus está mostrando aqui: eu estou chamando um povo, eu não estou apenas tirando vocês do Egito, eu quero libertar o coração de vocês de todo o pecado, de toda aliança com o pecado, para que vocês sejam meus. Irmãos, se santificar, a santificação, na verdade, é um chamado para uma comunhão íntima com Deus, que nos torna cada dia mais semelhantes a Jesus. Santificação não é você deixar de fazer um monte de coisa apenas, mas é você amar tanto a Jesus, que você quer ter o caráter dele, as emoções santificadas por ele. E isso é o propósito de Deus. Deus então está tirando o povo do Egito, mas está dizendo: eu não estou tirando vocês apenas de um lugar, eu estou tirando vocês de uma condição. Eu não estou mudando vocês apenas de uma geografia, eu quero mudar o coração de vocês, eu quero libertar a mentalidade de vocês. Lá em Atos diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas muitos voltaram para o Egito no coração, não geograficamente, mas emocionalmente, não geograficamente, mas espiritualmente. Então há uma batalha no nosso coração às vezes nós estamos na casa do Senhor, conhecemos a palavra, mas muitas vezes nós não estamos entendendo que Deus está nos chamando para nos santificar mais, para ser mais cheio da palavra dele, cheio do Espírito Santo, para louvarmos mais a presença dele, para estarmos mais com ele. O chamado para a santificação é contínuo, e Apocalipse diz que no final dos tempos os sujos vão se sujar mais, o ímpio vai procurar novas maneiras de pecar, mas o santo vai se santificar mais. E em último lugar, a gente percebe aqui que o chamado para Israel de consagração envolve obediência a toda palavra e toda direção de Deus. Deus nos chamou para obedecer a sua palavra e as suas direções. O versículo 50 deixa isso muito claro: Israel obedecendo o comando de Deus. Versículo 50: assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. Eles saíram do Egito, eles pediram objetos aos egípcios, que Deus falou para eles pedirem para adorar o Senhor. Os egípcios meio que expulsaram: vai logo, sai daqui. Meia-noite Deus mandou o juízo, todas as casas chorando, não havia mais como mudar a situação.
E era uma multidão, amado. O povo de Israel se multiplicou bastante. O texto fala de 600 mil homens. Versículo 37. Somente de homens, 600 mil. Se contarmos as mulheres, se contarmos os filhos, que não eram poucos, e se contarmos os estrangeiros que saíram com eles, porque alguns estrangeiros viram o poder de Deus, as maravilhas, e queriam ir com eles. Alguns calculam 5 milhões de pessoas. Já imaginou um negócio desse? Alguns dizem 3 milhões. Alguns acreditam até que 6 milhões. O fato é que esse povo decidiu obedecer a palavra e o comando de Deus. Decidiu reconhecer que Arão e Moisés estavam ouvindo o Senhor. Amado, a forma mais plena de adoração é a obediência. O que Deus espera de nós é obediência. Às vezes nós não estamos sentindo, às vezes nós não estamos animados, às vezes nós nem estamos com a fé que gostaríamos de estar. O que Deus espera de nós é a obediência. E quando nós obedecemos, Ele vai renovando a nossa fé. Quando nós obedecemos, Ele vai renovando o nosso ânimo. Nós precisamos aprender a dar passos de obediência, e é isso que a gente vai vendo em Êxodo. O povo vai aprendendo a obedecer ao Senhor. E inicialmente todos aqui obedecem o comando, eles querem sair daquela condição, mas depois nós vamos perceber no meio do caminho, que a maioria deles começa a questionar na hora que as lutas vêm, e muitos deles se rebelaram, e nós precisamos aprender com o povo de Israel, para que a gente não cometa os mesmos erros, mas que a gente aprenda a obedecer a palavra e os comandos de Deus, enquanto o juízo de Deus virá sobre todo aquele que permanecer no pecado. O chamado de Deus para o seu povo sempre será de consagração, de intimidade, de participar do que Ele está fazendo. Toda promessa de Deus é um convite para caminharmos com Ele e manifestarmos a sua glória sobre a face da terra. Deus tem promessas para as nossas vidas, mas as promessas têm um propósito, é para que a gente caminhe com Ele e manifeste a glória dEle na terra. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra que é poderosa, que é santa, que purifica, que liberta, que encoraja, que convence do pecado, essa palavra que lemos hoje fortaleça a nossa fé para continuarmos caminhando na Tua presença, para continuarmos obedecendo ao Senhor, temendo o Senhor, não com medo do inferno, mas sem desprezar a realidade do inferno. Possamos assim nos alegrar pela graça que há no sangue de Jesus, nos alegrar porque Te conhecemos e temos a Tua palavra, nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue sendo glorificado todos os dias através da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.